Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Blanco, sou arquiteto da plataforma TOTOS Backoffice Linha Proteus. Tem bastante gente entrando ainda, mas já tem bastante gente online. Agradeço, como sempre, a presença massiva nos nossos eventos. Pessoal, como é um evento que tem uma participação de gente, muito grande de pessoas, a gente costuma dar os 5 minutos de cortesia para iniciar, tá? Então tem muita gente que conecta agora. Então, eu vou aguardar 5 minutos para a gente começar. Quem está online, por favor, coloca aqui no espaço de perguntas, se vocês conseguem me ouvir bem e visualizar a minha tela, por favor. Ótimo, já temos bastante retornos positivos aqui da confirmação do áudio e do vídeo. Bacana, pessoal. Muito obrigado quem fez a interação aqui no espaço de perguntas. Vamos aguardar então, né? Agora são 15h01, vou aguardar mais 4 minutos, respeitando os 5 minutos de cortesia e a gente já começa, tá legal? Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Blanco, a gente está aguardando 5 minutos de tolerância, tá? Tem bastante gente entrando ainda. São 15h03, daqui 2 minutinhos a gente já começa, pessoal. Enquanto isso, eu deixo meu microfone no mudo, mas é só para saudar quem já entrou, tá bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está dando 5 minutos aqui de tolerância, né, para quem está entrando agora. A gente tem um número bem grande de participantes. Como sempre, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Mas daqui um minutinho já começa, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, já deu tempo de tolerância. Novamente, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. A gente tem bastante gente online. Como sempre, os nossos eventos sempre
causam uma grande captura de pessoas aqui. Eu agradeço todos, cada um de vocês individualmente. Vamos já começar em respeito a quem já estava online. Antes de mais nada, pessoal, meu nome é Pedro Blanco, eu sou arquiteto da plataforma TOTOS Backoffice linha Proteus, e hoje nós vamos falar sobre novidades do financeiro do Proteus. Nós vamos falar de Pix no Proteus, vamos falar de TechFin, vamos falar do Antecipa, vamos falar de novidades de TechFin, inclusive o que está por vir. Vamos trazer alguns spoilers para vocês aqui que estão nesse evento. Para quem não sabe, nós fizemos um evento desse no começo do mês, foi um sucesso avassalador. E aí nós fizemos agora esse segundo evento, que mesmo no final do mês ele também está engajando bastante pessoas. Novamente agradeço cada um de vocês, o tempo de vocês. Pessoal, antes da gente começar, vamos fazer um disclaimer aqui, que são os disclaimers que eu sempre faço dos eventos da nossa página eventos.totos, tá? O primeiro deles é: nesse tipo de evento, nós não temos restrições de inscrições. Então, eu tenho aqui clientes, possíveis clientes, canais, parceiros, consultorias, colaboradores TOTOS. Por que eu digo isso? O viés da apresentação vai ser muito mais de negócio e funcional do que técnico. Segundo ponto, o microfone de vocês vai ficar sempre fechado. A única maneira que a gente tem de se comunicar é através do espaço de perguntas que tem aqui na ferramenta GoToWebinar. Pessoal, ela até tem uma função de levantar a mão, chamar atenção. Não precisa, pessoal, fiquem à vontade. Postem as perguntas de vocês na hora que surgirem as dúvidas, que nós temos uma equipe grande, extremamente capacitada aqui no nosso background para responder e interagir para vocês aí da maneira mais rápida e efetiva. Bacana? As perguntas mais recorrentes, no final de cada quadro, eu vou chamar a nossa equipe e a gente vai responder para vocês, se for o caso, a necessidade da interação. Legal? Terceiro e último ponto, pessoal. A documentação que eu estou utilizando como norte aqui, ela está disponível para que vocês façam um download na aba Documentos. Ela está em PDF. Pessoal, para que eu falo isso? Primeiro, para vocês saberem que essa documentação ela está pública para vocês. E segundo, para vocês focarem na nossa apresentação aqui, ou seja, no discurso que nós vamos falar aqui, porque vai ter muito conteúdo que é complementar à documentação e que é importantíssimo que vocês captem. Bacana? Então fiquem tranquilos em relação a baixar a documentação, tá? Beleza, vamos lá. Dito tudo isso, vamos começar. Bacana, a gente tem bastante gente online. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Vamos começar. Vamos falar da nossa agenda de hoje, então. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai começar falando sobre inovações do financeiro. Vamos falar sobre o Pix, né, o que é o Pix, como ele funciona, e vamos já ter uma prévia do que é o Pix no Proteus. Depois nós vamos falar de TOTOS TechFin, o que é a TOTOS TechFin, quais são as novidades que ela traz, o novo painel financeiro, vamos falar sobre Antecipa, e no fim, como sempre, a gente sempre falando de novidade, a gente vai falar o que vem por aí, em primeira mão para vocês todos que estão presentes nesse evento. Bacana? Antes da gente começar a apresentação e eu falar sobre inovações do financeiro, vamos todo mundo ficar bem alinhado e na mesma página em relação ao que representa hoje o TOTOS Backoffice linha Proteus para TOTOS e para o mercado. Esses números, pessoal, são indicadores, são big numbers, números grandes em relação à pesquisa e desenvolvimento somente da plataforma Backoffice Proteus, ok? Então, nós temos mais de 30 clientes listados na Bolsa, mais de 10 mil clientes utilizando a solução Full como um dos seus maiores parceiros de negócio, mais de 435 mil usuários únicos, estamos presentes em mais de 12 países, quase 400 adequações fiscais foram realizadas no ano passado, mais de 700 inovações, inúmeras expedições, tanto para a Apple Store quanto para a Play Store. Tivemos 820 evoluções em relação a documentações e artigos, mais de 20 novas funcionalidades. Lançamos um novo aplicativo, o Meu Coletor, e somos especialistas em 12 segmentos. Isso tudo, pessoal, para a gente entender, primeiro, o tamanho e o peso que a TOTOS Backoffice linha Proteus hoje para o mercado e o respeito que a TOTOS tem, sempre vai ter em relação ao legado que existe em todos os 12 segmentos que a TOTOS atende. Vamos falar agora de ações estruturais. Houveram algumas mudanças na TOTOS e falar juntos aqui o porquê e o que essas mudanças agregaram para nós, clientes e parceiros. Para quem não sabe, em 2017, a TOTOS Matriz, que fica aqui em São Paulo, capital, na Zona Norte,
ela mudou fisicamente de prédio. Então ela ficava no meio da Avenida Brasleme, que é uma das maiores avenidas aqui da Zona Norte, e ela foi mais para o endereço sentido mais centro de São Paulo. Tá, Pedro, o que isso muda na nossa vida? Bom, a TOTUS ela não mudou só fisicamente de prédio. Ela mudou, falando sobre o TOTUS Back-Office Linha Proteus, ela mudou a metodologia de trabalho dela. Então, ela implementou o ágil como metodologia e os rituais híbridos de utilização. E agora a gente fala do escopo todo, tá, pessoal? Desenvolvimento, suporte, atendimento, pós-venda, pré-venda, qualidade, testes, automação. Tudo isso que eu vou explicar mais para frente para a gente entender juntos. Não só isso, nós implementamos também um laboratório de UX e UI, experiência do usuário e interface do usuário. Para que isso? Para que não só com os rituais do ágil, mas também com a aproximação da experiência do usuário, a gente fique cada vez mais próximo dos nossos usuários e que nós provenhamos uma solução que não é só tão aderente ao escopo do cliente, mas que ela seja fluida, prática e agregue mais valor ainda para nós que somos um dos maiores parceiros do seu negócio. Dentro desse laboratório, pessoal, a gente chama os clientes e a gente cria junto com os clientes, entendendo quais são os pontos a melhorar, os pontos que já são bons, as inovações e as solicitações das rotinas que nós criamos no geral, e daí várias soluções saíram. Então, por exemplo, o TAF do futuro, o painel financeiro, o dashboard de contratos, vários dos aplicativos praticamente. Ou seja, de novo, sempre investindo na melhoria do Proteus. Mas tudo que eu falei até agora foi de processo. Bacana? Organizacional e de setor. Vamos falar agora de ferramenta. A TOTUS investiu também em 2017, junto com a migração para o ágil, em ferramentas para que o Proteus, não só em questão de testes, de qualidade, de entrega, de suporte, ele possa oferecer a melhor experiência possível. Inclusive, existe um outro evento que nós realizamos, que é o de ferramentas de gestão do Proteus, que vocês podem assistir também, ela é imperdível para quem usa Proteus, para que vocês elevem ainda mais o nível de governança com essas ferramentas que a TOTUS também provê para os nossos clientes, tá, pessoal? E por último, porém não menos importante, a gente tem a utilização de projetos piloto, a análise e o acompanhamento. Então, com toda essa estrutura que eu acabei de explicar para vocês bem rapidamente, que é muito maior que tudo isso, mas o nosso tempo aqui é curto, mas é para vocês entenderem, nós elaboramos os projetos pilotos com alguns clientes selecionados e a gente acompanha desde o início da utilização e da implantação desse projeto novo no cliente até o fim, para que a gente tenha certeza e a garantia de que a experiência e o valor agregado que a gente está fornecendo é o melhor. Inclusive, no evento que nós fizemos no começo do mês, nós liberamos por um período bem curto, porque nós temos também um cronograma a cumprir de entrega, do Pix no Proteus. E foi um sucesso. A gente teve um número gigantesco de clientes inscritos e nós tivemos um retorno extremamente positivo, tá bom? Tudo isso, pessoal, para a gente ter essa concepção e entender daqui para frente quais são os novos rumos que a TOTUS já tomou, quais são as iniciativas que ela toma, e agora a gente vai falar sobre inovações do financeiro, que esse é um dos módulos mais utilizados do TOTUS Back-Office Linha Proteus. Então, vamos começar a falar sobre novidade. Oi, César. Oi. Só fazendo um teste, tem bastante gente falando que o som não está saindo. Vocês podem confirmar conosco se estão ouvindo bem a nossa voz e o Pedro também? Ó, som ok também. Bastante gente falando normal. Ah, legal. Bacana, Ok. bacana. Bom, ok, eu vou responder para os demais. Muito obrigado, já vimos Não, que está imagina. normal. Valeu, Legal. pode. Pessoal, Pessoal. obrigado, César, pelo aviso. Percalços de home office, a gente tem que sempre fazer os testes, né, pessoal? Ainda mais com um evento com tantas pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Legal, a gente tem bastante gente online. Pessoal, novamente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Bom, voltando sobre as novidades. Bom, a partir da release 12.1.25 do Proteus, pessoal, a gente já tem essas inovações aqui. Eu vou explicar cada uma de vocês e fiquem tranquilos que eu vou explicar o conceito agora primeiro e depois eu vou mostrar funcionando, tá bom? Primeiro ponto, sempre pensando, como tudo que a gente fez daqui para frente, e eu falei para vocês, em agregar valor e fazer com que a vida dos nossos clientes fique muito mais prática. Nós criamos rotinas que vão agilizar, no caso aqui, por exemplo, a carta de cobrança
é um dos setores mais importantes numa empresa, que é o setor de recebíveis, né, de cobrança. Então, pessoal, nós criamos dentro do Proteus, do financeiro, uma rotina que gera e ela envia, transmite cartas de cobrança de títulos que estão em atraso ou que estão para vencer, tá, pessoal, para os nossos clientes. Essa é uma rotina que foi bem adotada também e bastante solicitada pelos nossos clientes. Complementando a questão da gente agregar mais valor ao setor de cobrança das empresas e a gestão dos recebíveis, nós criamos a rotina de PDD, provisão de devedores duvidosos, onde nessa rotina, de acordo com alguns parâmetros que você define no Proteus, o financeiro ele já faz um gerenciamento para que esse valor que você não vai receber mais, é um valor que realmente você não consegue receber, por um exemplo, devido à pandemia, e o cliente não vai conseguir te pagar esse valor agora, você consegue incluir esses valores no PDD para que ele já faça, utilizando a inteligência do Proteus, o provisionamento desse lançamento no contábil e também no financeiro. Então, quando você tirar o seu razonete no financeiro ou tirar o seu balanço, esse valor já esteja incluso no seu passivo para que você possa consultar e se provisionar. Continuando, nós temos o histórico de cobrança, novamente complementando um dos setores mais importantes da empresa, com um log que tem um histórico completo dos títulos a receber e a pagar, para que você consiga identificar como essa cobrança foi efetuada. Continuando, nós temos a simulação da liquidação de títulos no contas a receber. Essa rotina, pessoal, ela veio para complementar a rotina de liquidação que já existe no financeiro hoje, né? Então, devido a várias demandas dos nossos clientes e sempre ouvindo eles, nós criamos essa rotina aqui, onde você cria simulações e das simulações você consegue gerar as liquidações de maneira muito mais prática e intuitiva. E aí, por último, nós temos o rastreamento de títulos, onde com menos de um clique você consegue entender todo o rastro completo dos títulos. Então, quem é o título pai, quais são os títulos filhos e o status de cada título. Bacana? Só que a gente não para por aí, vamos continuar falando de novidade. Release 12.1.27. Primeiro ponto, nós temos tratamento de valores acessórios. Também uma solicitação grande feita pelos clientes. Então, para que você consiga realizar de uma maneira prática a inclusão de acréscimos ou decréscimos em títulos a receber ou a pagar para quando você vai realizar a baixa, e o Proteus usa a inteligência dele para que esses valores sejam calculados, foi criada essa rotina. De novo, pessoal, fiquem tranquilos que daqui para frente eu vou explicar para vocês o conceito, mas, óbvio, eu vou mostrar funcionando, tá bom? Próximo ponto, cálculo de juros futuros. O cálculo de juros futuros, tanto por porcentagem quanto por valor, agora é permitido a inclusão quando for utilizar a baixa ou a liquidação de alguns títulos, tá bom? Um novo conciliador TEF foi criado, baseado num cliente nosso de varejo muito grande, e ele não só agora concilia as vendas que foram feitas no PDV versus as vendas da retaguarda, mas ele faz a conciliação completa, ele absorve, né, incorpora os arquivos da administradora, adquirente, desculpa, e ele já faz o cruzamento entre vendas Proteus no geral e as vendas que foram enviadas e as informações da administradora. E por último, porém não menos importante, a gente tem o novo KNAB Cloud. Então a gente sabe que o KNAB ele é um dos principais motores que tem dentro do financeiro, principalmente porque ele é responsável pelo envio e pelo recebimento das informações de recebíveis e de pagamentos. E pensando sempre em, como eu disse para vocês, facilitar a vida dos nossos clientes, agregar mais valor, nós criamos um motor que via tecnologia cloud, e isso agora eu vou fazer uma observação que geralmente os clientes perguntam. Independente se você usa o Proteus no cloud da TOTUS ou em qualquer cloud, tá, pessoal? Então isso é independente. Então, eu tenho Proteus on-premise. Não tem problema. Eu tenho Proteus no cloud da TOTUS ou em outro cloud. Não importa. A tecnologia ela é agnóstica. É só um mecanismo que utiliza o cloud para que os layouts dos principais KNABs dos maiores bancos sejam atualizados de maneira prática e em segundos. Beleza? Bacana? Bom, eu comentei tudo isso, mas mais do que a gente falar, é mais importante a gente ver funcionando, né? Então vamos dar uma olhada em como funciona tudo isso. Vamos lá. Aqui dentro do Proteus, eu vou abrir, dentro dos cadastros, carta de cobrança. Então, eu abri aqui um layout padrão, né? Nós já temos layouts pré-prontos, tá? Nós temos mais de 10 layouts pré-prontos. E aqui eu vou pausar para a gente entender juntos, né? Aqui eu tenho a parte de cima, que é o cabeçalho, e os itens da parte de baixo. Fiquem tranquilos que eu vou explicar cada uma dessas, tá?
Aqui na parte de cima, a gente já tem, como eu falei para vocês no layout, um texto pré-pronto. Pedro, eu quero pôr o meu texto, eu quero pôr o meu conteúdo aqui. Fica tranquilo, respeitando a quantidade de caracteres, você pode colocar o texto que for necessário para que você tenha essa carta de cobrança pré-pronta. Lá embaixo você tem outro box de texto para que você consiga incluir as informações. E aí nós temos aqui na parte de baixo a regra de envio e os dados do título. Para que isso? Para eu definir para quem eu vou enviar e como eu vou enviar, né, a condição, e quais as informações do meu financeiro que eu vou enviar. Então, eu quero enviar o número do título, o prefixo do título. Eu quero enviar o vencimento e o vento real. Eu quero enviar um campo personalizado. Eu quero enviar... Essa é a possibilidade que a gente tem aqui, tá, pessoal? Essa é a ideia. De novo, é o que eu falei para vocês. A gente tem cada vez mais, na palma da nossa mão, o setor de recebíveis de uma maneira muito mais prática e fluida, utilizando a solução do Proteus. Agora eu entrei aqui na rotina de envio de carta de cobrança. Ou seja, selecionei o layout, alterei com as informações que eu queria, e agora eu vou entrar no wizard que faz o envio, a geração e o envio das cartas de cobrança, tá? Então aqui eu tenho, a primeira parte são parâmetros básicos, né, pessoal? Cliente de até, vencimento, seleciona título, qual é a data de referência, os valores mínimos. Aqui eu seleciono quais são as empresas, né, as filiais, aliás, né, que eu vou selecionar. O layout que eu escolhi, no caso é a carta de cobrança jurídica, que é um layout que eu peguei padrão. Um cliente, no caso eu coloquei Itaú como um exemplo, né? E aí ele já seleciona para mim quais são as posições de cobrança que vão estar esses títulos, tá? Ele já aparece para mim os títulos. E um detalhe importante, aqui já nesse wizard, eu já consigo identificar se o título tá em atraso ou se ele está dentro do prazo, tá? Ou seja, de novo, trazendo mais valor ainda para que a gente consiga, com menos de um clique, já efetuar nosso recebimento, nossa cobrança de maneira muito mais rápida e prática, utilizando o financeiro do Proteus. Beleza, vou selecionar os primeiros títulos, os títulos iniciais. E aí, eu faço a transmissão da carta de cobrança e os clientes vão receber no e-mail deles. Bacana? Ou seja, em poucos segundos, e vocês viram, com menos de 3 cliques, eu consigo gerar uma carta de cobrança para os nossos clientes. Próximo ponto, simulação de liquidação a receber. Vou incluir uma aqui, só abrir a tela para a gente visualizar juntos, né, a interface, né? Então aqui, na verdade, são os pré-requisitos que a gente tem que preencher para criar uma simulação de liquidação, tá, pessoal? Por quê? Aqui a gente pode pôr um range maior, a gente pode extrapolar os valores, ou até mesmo realizar uma pesquisa maior, para a gente ter certeza se essa simulação realmente vai ser a simulação que a gente vai converter numa liquidação. Bacana, preencher as informações da simulação. Eu vou entrar agora numa simulação, só para a gente visualizar como ela funciona, e aqui eu já vou matar duas inovações com uma só. Uma delas é a simulação do liquidação a receber, que é essa interface que a gente está vendo aqui agora, ou seja, na parte de cima, qual foi a liquidação que a gente abriu, na parte do centro aqui, nesse grid do centro, a gente consegue ver qual é o título original, e na parte de baixo, quais foram os títulos que foram gerados, desdobrados, dessa nova liquidação, ou seja, dessa nova simulação de liquidação que eu vou criar. Ou seja, de um título que eu tenho, eu gerei 2 títulos em boleto, tá? Outro ponto, aqui eu já tenho coluna de taxa de juros futuro e valor de juros futuro. Ou seja, eu já tenho aqui, essa é uma das rotinas em que a gente já pode utilizar, seja por porcentagem, seja por valor, o cálculo de juros futuro, tá bom? Bacana. Quando eu for lá em outras ações, ele vai mostrar para mim o seguinte, as opções de efetivar e bloquear, e inclusive se tornar o bloqueio. Por quê? Efetivando essa liquidação, a gente de fato termina a simulação dela. Vou entrar no contas a receber agora. Vou selecionar um título. Em outras ações eu vou abrir o rastreamento. Ou seja, todo o histórico do título está aqui. Todos os detalhes, inclusive título pai, os títulos filho, e todas as informações, inclusive por status. A legenda aqui, para a gente conseguir consultar de maneira prática e rápida, com menos de um clique. Valores acessórios. Eu vou entrar agora no cadastro de um valor acessório, para a gente entender como funciona. No caso aqui, é um valor acessório de uma taxa extra. Aqui pode ser valor ou percentual. No caso, eu coloquei, para ficar mais prático, eu coloquei somar e eu coloquei percentual, tá bom?
Lembrando que é uma base teste, tá, pessoal? Então é só para a gente agilizar e não tomar o tempo de vocês, mas ao mesmo tempo para a gente entender o valor agregado da inovação. Eu vou entrar num título agora e nesse título eu vou colocar um valor acessório, que é o tipo que eu cadastrei lá nos cadastros principais, ou seja, taxas extras, ele está somando e eu coloquei um percentual de 5%. Ou seja, ele vai pegar e automaticamente realizar o cálculo de 5% agregado de R$ 7.500. Vamos ver isso na prática? Lógico, é muito mais fácil. Eu vou realizar uma simulação de baixa, uma baixa mesmo, e aqui na interface da baixa, a gente já vê que foi agregado o valor não só dos valores acessórios, como também do valor total do título. Bacana? Entrei no Knab Cloud, ele vai abrir o Wizard para mim. O Wizard é simples, tá, pessoal? Basicamente, a gente criou aqui rotinas para que você possa selecionar opções rápidas e com próximos passos você consiga realizar a operação. Então, bacana, selecionei aqui qual que é o banco que eu quero atualizar. Ele traz para mim as opções, né, dos bancos. E aí ele vai falar, olha, arquivos foram baixados com sucesso. Ou seja, pessoal, aqui, nesse momento, os arquivos, de acordo com a tecnologia do nosso cloud, que acaba que foi muito rápido, até pausei aqui para a gente entender, ele já atualizou os arquivos do Knab, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou selecionar os arquivos que eu quero realizar algum tipo de edição, porque a gente sabe que, dependendo do Knab e dependendo do cliente, ele tem alguns pontos que ele ou personaliza ou que ele tem alguma edição. Então, a gente permite aqui que em alguns pontos exista essa edição nos Knabs, tá? Aqui os campos, né, alguns detalhes de segmento, caso eu queira alterar. Bom, arquivos foram baixados com sucesso e já com a alteração do layout que eu defini. No caso, eu não alterei nada, né? Mas se eu tivesse alterado, já ia estar tudo pronto, tá? Bom, próximo ponto. Quando eu entrar aqui, ele já vai mostrar para mim, ó, arquivo disponível e arquivo atualizado. Ou seja, em poucos segundos eu selecionei o banco, o tipo do Knab, se eu tivesse alguma alteração eu realizaria ali, e ele já está disponível ali na pasta System, como a gente viu no recado. Ou seja, o arquivo está disponível para que a gente já possa utilizá-lo, tá bom? Simples assim, pessoal. Isso é o Knab Cloud, tá? Lembrando, o Knab Cloud está disponível para os 5 principais bancos de mercado e para os títulos a receber e a pagar, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre um dos assuntos que está mais sendo alardeado no momento. Vamos falar sobre Pix. Antes de mais nada, vamos entender o que é o Pix, Pedro? Bom, para quem não conhece ainda, o Pix é uma sigla para pagamentos instantâneos, que é a maneira mais rápida e fácil que o Banco Central criou de tanto pagar quanto enviar e receber dinheiro. Ou seja, em poucos segundos, esses valores caem na nossa conta e a gente consegue fazer um pagamento, tá? Pessoal, simplificando, é isso, tá bom? Mas é óbvio, todos vocês estão aqui para a gente ter mais detalhe. Bom, vamos entender agora quais são as principais características do Pix. Primeiro ponto, a disponibilidade. Por que disponibilidade, Pedro? Porque o Pix ele veio com uma iniciativa que foi exigida pelo Banco Central de funcionamento 24/7. Ou seja, ele funciona todos os 7 dias da semana e todos os dias do ano. E aí é bom reforçar, porque a gente está muito acostumado, né, com a nossa mentalidade de liquidação dos bancos comuns, né? E a gente pergunta, mas sábado, domingo e feriado também? Sim, ele funciona 24/7, tá, pessoal? Não para, tá bom? Próximo ponto, a conveniência. A experiência foi sempre pensada, focada no usuário, tá, pessoal? Então, tanto a iniciação quanto a conciliação e a confirmação, a utilização mesmo, a gente vai ver mais para frente, eu vou mostrar para vocês, do Pix, ela foi pensada sempre na necessidade do usuário. A velocidade, não basta só eu ter uma disponibilidade full, praticamente, completa, né? 24/7, nunca para. Eu tenho uma velocidade que é muito alta. Só para vocês terem uma ideia, nos testes que foram feitos pelo Banco Central, 90% das transações foram concluídas em até 10 segundos. E, em média, 50% foram concluídas em 6 segundos, tá, pessoal? Então, assim, é muito pouco tempo, tá? E aí, a questão da segurança, tá? Toda essa parte da segurança em relação ao Pix, pessoal, ela está sendo orquestrada e gerenciada por estruturas que estão dentro do Banco Central e que utilizam autenticação digital e soluções inovadoras no mercado. Tá legal?
Bom, agora que a gente já entendeu as principais características do Pix, vamos falar agora quais são os reais usos que o Pix pode ter na nossa vida, né? Bom, primeiro caso, transações P2P, ou seja, pessoa por pessoa. Então, eu vou participar de um churrasco do meu amigo César. O que eu faço? Eu abro o Pix no app do meu Internet Banking, né, do meu banco, abro o Pix, chamo a chave do César, que é o CPF dele. Fiquem tranquilos, tudo que eu estou falando agora que não está claro, eu vou explicar daqui para frente, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. O importante é só vocês captarem o conceito. Vou abrir o Pix, digito a chave e eu coloco R$ 50 para o César. Confirmar. Aí, como eu falei para vocês, em até 10 segundos já cai na conta dele. Legal? Próxima utilidade. P2B, pessoa para negócio. Então, eu vou num food truck e aí lá, quando eu encerrar minha conta, vai ter um QR Code. Eu abro o aplicativo do Pix, faço a leitura do QR Code e aí em segundos cai na conta do comerciante. Bacana? Próxima maneira de utilizar. Negócio para negócio. Bom, aí é um ponto que interessa bastante a gente, né? Então aqui é o exemplo mais clássico. Eu vou pagar um fornecedor ou eu vou emitir um título a receber. E aí em segundos o valor cai na minha conta ou cai na conta do fornecedor. Próximo ponto, transações entre pessoas e governo e negócios e governo. Pessoas e governo, então vocês imaginem vocês pagando o IPTU, o IPVA de vocês com Pix. Então em questão de 10 segundos, esse valor já cai na conta respectiva e o governo já quita essa dívida com você. Ou negócios com governo. Então imagine você que é do Simples Nacional, você gera a guia do DAS e aí você paga a guia do DAS do Simples em poucos segundos. Ou você que está no regime RPA, gera uma guia de ICMS, por exemplo, para você pagar e em 10 segundos você quita essa guia. Tá? E por último, a gente tem pagamentos de salários ou benefícios sociais, né? Então, são transações de governo para pessoa ou de governo para negócios. Então, aqui a gente tem, vocês imaginem se tivesse o auxílio emergencial, se ele pudesse ser tramitado pelo Pix. Imagina como a situação que a gente ia evitar utilizando isso, tá bom? Mas é só para a gente entender o nível de possibilidades que o Pix ele já está aberto no escopo dele, tá bom? Bom, beleza, Pedro, já entendi o que é o Pix, eu já entendi os principais pontos que o Pix pode funcionar, mas vamos entender o exemplo inteiro? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma macroarquitetura da utilização do Pix. Mas antes de eu falar detalhado dessa macroarquitetura, vamos entender quem é cada um nessa macroarquitetura. Vamos entender baseado nas siglas da documentação do Banco Central, tá? Primeiro, da esquerda para a direita, de cima para baixo. PSP. Quem é PSP? É um provedor de serviço de pagamento, tanto aqui quanto aqui. Subentende-se, pessoal, aqui as mais de 900 instituições financeiras ou techfins que se inscreveram, ou fintechs, né, que se inscreveram no projeto do Pix. Então entra aqui Itaú, Nubank, Neon, todos esses tipos de instituições, tá bom? Próximo ponto, SPI. O que é SPI? Sistema de pagamento instantâneo. No caso aqui, é o próprio Pix. Aqui nós temos o que nós chamamos de API de recebimento. Para quem não é técnico, e o viés da apresentação não é esse, simplificando, a API é um mecanismo, é um motor que faz com que um lado se comunique com o outro, tá? Então eu já vou explicar isso quando a gente terminar o exemplo. E aqui nós temos você, pessoa física, tá? Eu vou usar o exemplo de uma transação de compra aqui, tá, pessoal? Então, você compra você realiza uma transação pelo aplicativo do Pix, do seu Internet Banking, ou você faz uma compra do e-commerce e paga pelo Pix, ou você vai numa loja física e faz uma compra utilizando o Pix. Como que funciona? Através da sua instituição financeira, o seu PSP, você vai fazer um Pix, e essa informação via o pagamento instantâneo do Banco Central vai ser recebido pela outra instituição financeira. Ou seja, do Itaú que você utiliza, o valor foi transferido em 10 segundos para o Bradesco, por exemplo, que é o banco desse e-commerce ou dessa loja física ou de um colega que você transferiu. Bom, como a comunicação entre esse pessoal aqui é feito com a instituição financeira? Foi o que eu falei para vocês. Via configuração de QR Code e a rotina de liquidação através da API de recebimento. Então, eu envio a transmissão das minhas vendas, os dados detalhados pelo Pix, que eu já vou explicar mais para frente como funciona, e via API, ele manda as informações para o banco e o banco recebe esses dados para conciliar com o valor que saiu do meu banco. Bacana?
Só para a gente entender, pessoal, como vai funcionar essa macroarquitetura. Bom, agora eu vou entrar num detalhe um pouco mais específico com vocês, agora quem já sabe o que é o Pix e como ele funciona e quais casos ele atende. Quando a gente utiliza o Pix, pessoal, você utiliza basicamente um QR Code para que você consiga realizar uma transação, não importa se é receber ou a pagar, tá? Esse QR Code ele pode ser de dois tipos, dinâmico ou estático. Vamos dividir eles e entender para que cada um serve. Primeiro, o dinâmico. Ele é exclusivo para cada transação. Então, cada transação que eu utilizar um QR Code dinâmico só serve para essa transação. Além do valor que a gente consegue colocar dentro do QR Code, você consegue inserir outras informações, como, por exemplo, quais são os dados do recebedor. E ele é gerado por sistemas para diversas transações e facilita a conciliação e automação comercial. Dois exemplos práticos aqui. Um arquivo de KNAB que a gente vai mandar para o banco, a gente coloca os dados do nosso cliente, como a gente já costuma fazer hoje, certo? E, num caso de varejo, um cliente, por exemplo, um caso de varejo que eu vou gerar uma comanda aleatória, mas o cliente, quando vai pagar, eu quero ter as informações dele cadastradas para poder conciliar a venda. Bacana? Próximo tipo de QR Code, o estático. O estático eu posso utilizar ele em múltiplas transações, ele é reutilizável. Eu consigo definir nele um valor fixo para um produto ou eu permitir a inserção de um valor. E ele é ideal para pequenos varejistas, né? Ou prestadores de serviço e pessoas físicas. Então, vou novamente usar dois exemplos aqui no QR Code estático. O primeiro deles é o exemplo que eu falei lá na transação P2P, ou seja, eu vou participar do churrasco do César, então eu vou utilizar um QR Code estático que ele vai mandar para mim e para todos no grupo do churrasco para transferir R$50 para ele, tá bom? Ou eu vou no food truck e aí tem um QR Code lá que você faz a leitura e o valor fica em aberto. Por quê? Porque no meu caso, tá eu e minha esposa, a gente comeu 2 lanches, bebida, bababá, ele vai falar o valor para mim. Olha, deu R$100. Eu faço a leitura do QR Code, o QR Code já vai identificar que é para aquele CNPJ daquele food truck. E o valor eu vou digitar, R$100, pronto, em 10 segundos o valor caiu para ele. Legal? Aqui eu estou só reforçando como vai ser a utilização, no caso voltado para a experiência mobile, né? Então eu vou abrir o Pix utilizando o meu Internet Banking, seleciono quem vai ser aqui, no caso a gente pegou o exemplo do João, né? Faço a leitura do QR Code estático ou do QR Code dinâmico. E aí, em segundos, em 9, né? Ou 10, no caso, desculpa, o valor, tanto a receber quanto a pagar, cai na conta da pessoa. Bom, eu falei para vocês lá no começo que a gente tem a questão da chave, e eu também falei disso aqui agora. O que é a chave, Pedro? A chave, pessoal, é como nós vamos identificar a pessoa, ou o órgão, ou a empresa que nós vamos realizar a transação a receber ou a pagar. Quando a gente vai realizar, agora eu vou traçar um paralelo que mais para frente eu vou explicar, mas quando a gente vai fazer um boleto, quando a gente faz, por exemplo, um DOC, né? Se a pessoa não utiliza o mesmo banco que eu, é padrão, todo mundo já sabe o questionário, né? Agência, conta corrente, CPF, tem que pedir tudo isso, tá? Quando eu utilizo o Pix, eu posso simplesmente falar a minha chave. Pronto, tá? Essa é a função da chave. E outro ponto importante, a chave ela também é o nosso registro dentro da nossa instituição financeira para poder utilizar o Pix. Então, quando a gente utiliza o Pix, a gente tem 4 tipos de chaves, tá, pessoal? Isso independente se é pessoa física ou jurídica. CNPJ ou CPF, número de celular, e-mail e uma chave aleatória. Essa chave aleatória e a gestão das chaves todas que eu falei aqui agora, elas estão sob a guarda do DICT, que é o Diretório Identificador de Contas Transacionais, que é um órgão que fica dentro do Banco Central e que recebeu e validou essas informações lá no começo do mês, quando os bancos começaram a liberar o cadastro das chaves do Pix. E aí nós temos uma diferença entre cadastros de chaves por pessoa física e por pessoa jurídica. A pessoa física, ela pode utilizar até 5 chaves por conta, tá? E a pessoa jurídica, até 20 chaves por conta. Vamos entender visualmente? Porque é muito mais fácil, né? Óbvio. Então, eu tenho o primeiro exemplo aqui, o banco A, conta A. Eu vou usar 2 chaves do Pix nessa conta, nesse banco. Então, a minha primeira chave que eu usei foi o meu e-mail, meu primeiro e-mail, e eu escolhi a chave aleatória, tá? E aí eu vou ter outra conta nesse banco. Eu tenho que usar outra chave. Só que é o que eu falei para vocês, eu não posso repetir a chave. Então, eu utilizei a chave telefone, tá bom? E aí, eu abri
ou tenho conta em outra instituição financeira. Eu não posso repetir a chave. Eu utilizo a chave CPF. E aí, por último, a gente tem os casos aqui que é onde começam as repetições, entre aspas, né, as sequências, desculpa, a expressão correta é essa. Então, eu tenho uma terceira instituição financeira e eu utilizo outras duas chaves do Pix. E como eu não posso repetir, eu utilizo um segundo e-mail e um segundo telefone. Bacana? Acredito que dessa maneira ficou prático para a gente entender. Pessoal, tudo isso que eu estou falando é conceito do Banco Central, tá? Não é conceito que é da TOTUS. Tudo isso nós tiramos de documentação e eventos que nós participamos do Banco Central. Bom, para encerrar, a gente tem aqui uma tabela de comparativo entre as formas de pagamento, as funcionalidades das formas de pagamento mais utilizadas. Então, a gente tem aqui TEF, TED, DOC, boleto e o Pix por último. Em relação à forma de pagamento, é o que eu falei para vocês, todas pedem identificação. O Pix não. O Pix você pode também utilizar os dados bancários comuns, né? Então, caso você não tenha ou não queira utilizar a sua chave, você pode passar a sua agência e conta corrente, imagina. Isso aí é baseado no sistema financeiro, não tem o que mudar. Mas é muito mais prático você utilizar a chave, né? Que é uma só. Sobre notificação, tem um ponto super importante aqui. Em todas esses tipos aqui de forma de recebimento, nenhuma delas notifica se houve sucesso ou insucesso na minha transação. O Pix notifica. E ambos os lados, tá, pessoal? Falando sobre disponibilidade, se a gente for ver aqui, não dá nem para comparar, né? Só o TEF funciona 24/7 junto com o Pix. Só que o TEF é uma forma de pagamento que é usada em PDV em varejo, né? Então, nem sempre é cabível para todos. Sobre liquidação também. A liquidação aqui, a gente tem o Pix que é em até 10 segundos e a maioria delas depende, principalmente se a gente for ver, né, TED, DOC, principalmente o boleto, depende do float, o tempo de liquidação dos bancos, tá bom? Sobre limite de valor, pessoal, no começo, o Pix, quando ele foi divulgado, né, e as primeiras fases dele foram divulgadas e documentações técnicas do Banco Central, ele não tinha limite de valor. Mas, de acordo com uma pressão grande das instituições financeiras, o Bacen estipulou algumas regras para que as próprias instituições consigam auditar e controlar os valores do Pix que você possa executar, mas que geralmente são baseadas nos quesitos valor de saldo da conta corrente, quantidade de DOCs, TEDs e saldos transacionais entre contas. Para a gente encerrar, vamos falar sobre um comparativo entre os tipos de QR Code que existe no Pix e o boleto, mas vamos falar agora detalhadamente de característica, tá? Então, falando de liquidação, a gente tem um pagamento único, tanto para o QR Code dinâmico quanto para o boleto, ou seja, fiz a baixa, acabou. Para o QR Code estático, não, é o que eu falei para vocês, ele pode ser utilizado múltiplas vezes, limitadamente. Sobre conciliação, eu consigo conciliar os três. Falando de valor obrigatório, para boleto e QR Code dinâmico, eu tenho que colocar. Para o estático, não. Foi o que eu falei para vocês. Eu tenho a possibilidade de deixar o valor em aberto, dependendo da minha necessidade. Tratamento de juros, multa, desconto e abatimento. No boleto já é tratado, óbvio, e no QR Code dinâmico também. Falando de liquidação instantânea, no boleto não vai ter, depende do tempo de liquidação da instituição financeira. Tanto dinâmico, QR Code, quanto estático é instantâneo. Devolução pelo recebedor, no boleto não existe. Tanto no QR Code dinâmico quanto no estático existe. Falando sobre tarifa, o Banco Central nem as instituições financeiras se pronunciaram sobre isso, mas a tendência é que a tarifa do boleto tende a ser maior que o Pix. A gente sabe que isso depende do acordo financeiro, né, entre cliente e instituição financeira, mas a tendência é ser muito menor. E sobre tratamento de protesto, negativação e garantia, isso são serviços extras que a instituição financeira provê junto com o boleto. Então, isso não vai ter no Pix nessas fases iniciais. Bom, vamos falar agora sobre o cronograma que foi divulgado pelo Banco Central de funcionalidades do Pix. Falando desse ano, 2020, a gente tem a utilização por QR Code, as chaves e a inserção manual dos dados. Ou seja, eu tenho que digitar os dados manualmente, igual eu falei para vocês, né? Em 2021, a gente já tem uma previsão, aliás, o Banco Central, desculpem, tem uma previsão de pagamento por aproximação utilizando NFC, uma geração de QR Code pagador, o Pix garantido, poder realizar um saque com o Pix, o PISP no Pix, que vai ser um dos primeiros impostos a ser utilizados através do Pix, e um mecanismo privado de provimento de liquidez para a iniciativa privada e a gestão completa do financeiro utilizando o Pix.
Em 2022, eles têm uma previsão de requisição, liberação de requisição de pagamento, débito automático utilizando o Pix. E em 2023, pagamento com documento, ou seja, não vou digitar nada, ler o documento, ele já faz a utilização do Pix. Agora, mais especificamente, o cronograma de Go Live segundo o Banco Central. Dia 5 foi o cadastro das chaves junto ao DICT, vocês todos receberam, né? Foi um grande boom aí, todo mundo falou sobre isso. No dia 3 de novembro, a gente tem o soft opening, ou seja, são clientes selecionados pelo Banco Central, então são clientes que são bem específicos, tá? Estima-se que um dos primeiros clientes seja a Enel, desculpa, que é a provedora de energia elétrica, então ela vai começar provavelmente a mandar as contas dela com o Pix para poder filtrar o pagamento. E em 16 de novembro a gente tem o Go Live, o início da operação público do Pix. Em março de 2021, eles têm a previsão de já liberar o saque Pix, que é a funcionalidade de você, no varejo, na boca do caixa, poder sacar dinheiro. Bacana? Pessoal, tudo isso é informação que a gente reuniu aqui para mostrar para vocês o que é o Pix, explicar para vocês, nos aproximar cada vez mais do que os clientes pedem e precisam. Só que, como eu falei para vocês, a gente não gosta de parar por aí, a gente nunca para por aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, quem está vendo aqui a gente, inclusive deixa eu até dar uma olhada aqui. Nossa, nós temos bastante pessoas online, novamente eu agradeço a presença de vocês todos. Eu vou mostrar em primeira mão para vocês aqui as rotinas que nós já estamos em homologação e já uma prévia de piloto e liberação no Proteus utilizando o Pix, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou dentro do financeiro, vou entrar no cadastro do meu cliente. Por quê? No cadastro do meu cliente, eu tenho que, no complemento dele, dizer se ele vai optar pelo Pix ou não. Fiquem tranquilos, mais para frente a gente vai entender juntos o porquê disso. Então, no cadastro eu digo, vai utilizar o Pix? Sim ou não? Ou seja, esse cliente vai me pagar via Pix? Opa, então bacana, já está começando a entender como funciona. Segundo ponto, o e-mail. Eu tenho que colocar o e-mail dele para ele receber algumas informações que eu já vou mostrar para vocês o que é. Bacana, coloquei as informações dele aqui no nosso ambiente de teste. Eu vou entrar no cadastro do meu banco, dentro do Proteus. E no cadastro desse banco, eu vou ter uma outra ação que chama Chaves Pix, onde nele eu vou definir quais são as chaves que eu defini para esse banco. E qual é a chave padrão que eu vou utilizar. Então, beleza, já entendemos que eu tenho que, no caso aqui, alterar o cadastro do meu cliente, alterar as informações do meu banco e definir quais são a chave principal que vai ser utilizada para esse banco. Mas para que isso, Pedro? Vamos entender aqui agora. Eu vou entrar numa rotina nova que foi criada, que chama Monitor Pix. Nessa rotina, pessoal, ela foi criada pensando em quê? Realizar toda uma gestão centralizada e de maneira otimizada os títulos que eu vou enviar a receber desses meus clientes e que já estão utilizando o Pix. Olha que incrível. Só que a gente vai além disso, óbvio. Aqui a gente tem a legenda, então na legenda já está mostrando para a gente aqui quais status a gente vai provavelmente ter no nosso dia a dia. Ou seja, está pendente de transmissão para a instituição financeira. Agora a gente já entendeu, né, aquele jogo de siglas, então eu já vou traduzir para nós. Está a transmitir para a instituição financeira esse título. Ele já foi transmitido. O QR Code já foi gerado, porque o QR Code, no caso, ele é gerado tanto a receber quanto a pagar, eu vou explicar para vocês, pela instituição financeira, tá, pessoal? O cliente já foi notificado. Opa, o cliente vai ser notificado nesse caso, Pedro? Vai ser sim. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês. O pagamento já foi confirmado. O cancelamento já foi solicitado. Ou seja, às vezes acontece do cliente, ele recebe, né, o seu KNAB do Pix e ele fala, putz, Pedro, eu não vou utilizar o Pix porque eu estou usando outro sistema que não tem o Pix ainda. Ou eu não implementei o Pix aqui. Eu vou pagar um boleto normal. Então você tem que solicitar um cancelamento, tá? E se ele foi cancelado de fato, tá bom? Ou seja, todos esses status, pessoal, para a gente, de novo, como sempre, oferecer a melhor experiência, mais usual e fluida para quando vocês estiverem utilizando o Monitor Pix do envio dos títulos a receber. Eu vou visualizar um título agora, que na verdade é esse título que eu selecionei, só para a gente ver os detalhes que tem as informações de envio e o status desse título. Bacana? Bom, outro ponto importante. A gente também tem como configurar várias informações aqui na rotina do monitor. Então, primeiro ponto, configurar um e-mail do QR Code. Para quê?
é o e-mail que a gente vai enviar, que vai ser enviado o relatório das informações contendo os títulos com os QR Codes para os nossos clientes pagarem. Configurar o banco a receber, ou seja, qual vai ser o banco que a gente vai configurar esse recebimento. Transferir de banco, né? Então, eu estou transferindo de banco esse título. Trocar a chave do Pix, isso é difícil, mas pode acontecer. Então, por exemplo, na minha conta do Itaú, um exemplo, que é essa que eu configurei aqui, esses títulos eu vou enviar para ele, né? Para ele gerar o Pix para mim e já transmitir para os meus clientes, para eu mandar para os meus clientes. A minha chave principal, como a gente viu lá no começo do cadastro, eu vou trocar de telefone para e-mail, por exemplo. Então eu consigo por aqui. Ou até mesmo reenviar o e-mail. Então a gente consegue reenviar esse e-mail para o nosso cliente receber. Vamos fazer esse teste? Eu vou reenviar o e-mail por aqui. A gente vai receber o e-mail, porque é um teste, né? Eu mandei para uma caixa de entrada nossa para a gente fazer o teste. Ele vai abrir o e-mail com essa estrutura de um texto layout padrão, que vai ser permitida a alteração por vocês, mas que na verdade é só para reforçar que esse cliente vai receber com um relatório em PDF contendo os títulos e os seus respectivos QR Code, para ele só fazer a leitura no sistema dele, onde ele quiser, e ele já fazer o pagamento. Ou seja, em poucos segundos e com poucos cliques, a gente já fez essa transmissão dos meus títulos a receber via Pix. Bacana, pessoal? Bom, você falou de receber, Pedro, mas e a pagar? Eu tenho bastante títulos a pagar. Bom, bacana, vamos lá. No complemento do título, vai ter uma aba chamada Pix, e aqui eu vou mostrar uma funcionalidade que o início da minha carreira, hoje eu atuo há mais de 8, 9 anos na área de pré-vendas e vendas, mas o início da minha carreira foi no pós-venda, eu já fiz muita implantação, já atendi muito cliente de diferentes tamanhos. E existem poucas rotinas que elas me surpreendem, né? Porque eu já fiz muita personalização. Essa é uma delas, tá? Eu até falei isso, inclusive, para o PO que está me ouvindo do módulo. De dentro do financeiro, eu vou ter uma rotina que eu vou poder efetuar o escaneamento no meu desktop. Não preciso de leitor de código de barra, não preciso de nada. Cliquei, utilizei o próprio QR Code que eu mandei, ele já fez a captura, tá vendo? Então, eu cliquei na função de escanear, fiz a captura do QR Code como teste, e ele já me fala, a captura foi finalizada. Já está salva no comando Ctrl V. Então, eu venho aqui no meu box, botão direito, colar o hash do meu QR Code. Para que isso? Eu estou dizendo que nesse título, ele tem esse hash para quando enviar para o banco já consiga receber esse hash, saiba que é um Pix e já faça o pagamento em menos de 10 segundos. Bacana? Bom, pessoal, sobre Pix era isso. Só que a gente não para por aí. A gente vai continuar falando de novidade, óbvio. Vamos falar agora de TechFin, tá? Mas antes da gente falar sobre TechFin, a gente tem um tempo ainda bom, né? Porque o tempo de evento é maior, porque a gente tem bastante assunto e novidade para falar para vocês. Pessoal, vocês que estão aí nas perguntas, existe alguma pergunta mais pertinente ou que está sendo mais efetuada que vale a pena a gente falar agora, antes de passar para a TechFin? Ou podemos continuar, por favor? Bacana. Oi, Pedro, só um minuto aqui, o pessoal está avaliando as perguntas. Tá bom. Quer que a gente deixe para o final e a gente continua a apresentação? Ô César, estou falando aqui no Uhum. Tem muita gente perguntando no programa. Pessoal, só complementando, tá? Enquanto o César está validando, as perguntas, isso baseado no que eu estou trazendo experiência do primeiro evento, tá? As perguntas que vocês mais fazem geralmente, tá? Ah, quando isso vai estar disponível? Bom, pessoal, a gente tem que cumprir a agenda do Banco Central. Nós já estamos em homologação com as maiores instituições financeiras, né, os bancos maiores, só que depende muita coisa dos bancos, tá? Então, a gente tem 2 ou 3 que a gente está avançando mais, mas as outras a gente está homologando ainda. Então, é mais esse o tempo que mais, eu vou dizer que é vagaroso, porque não depende tanto de nós, totos, tá? Mas nós já temos não só os nossos clientes piloto, como também nós temos
instituições financeiras parceiras nossa, que também está realizando a homologação, falando dessas funcionalidades que eu mostrei para vocês aqui agora, tá, pessoal? E que lembrando, isso que eu mostrei para vocês aqui agora é uma prévia, tá? Então, assim, pode ser que a versão final tenha algumas leves alterações. Provavelmente vai sair mais otimizado, vai ser mais prático. Outro ponto importante que vocês sempre perguntam. O que eu preciso para já estar liberado isso na minha versão? Então, a gente não liberou isso ainda, tá, pessoal? A documentação, inclusive, no TDN, que é outra pergunta que vocês fazem bastante, ela já está em processo de pré-homologação, já a homologação final, para ser liberada para consulta de todos vocês. Junto com, assim que estiver pronta a rotina em si, vai ser disponibilizado. Então, fiquem atentos para quando a gente disponibilizar essa atualização. Já pega um gancho, aproveito, tá? Quem não está utilizando a central de atualizações, agora é uma hora crucial para começar a utilizar, tá bom? Então, a central de atualizações do Proteus, para que vocês sempre saibam quais rotinas e quais expedições contínuas e artefatos vocês têm que atualizar, tá bom? Outro ponto que vocês perguntam bastante. E rotina de pagamento de imposto, de folha, geralmente as rotinas que vocês utilizam paralelas, né? Sem ser as rotinas de a receber e a pagar principais. Essas rotinas também, pessoal, estão em homologação. Inicialmente, nós estamos homologando, como eu falei, contas a pagar e a receber, tá? Ou seja, títulos principais, né, de contas a pagar e a receber, mas nós estamos homologando também essas outras pagamentos e recebimentos, tá bom? Tem alguma pergunta ou algum comentário que o pessoal está fazendo bastante, pessoal, que vocês acham legal? Pedro. Oi, boa tarde, tá ouvindo? Tô sim, Luiz, pode falar, imagina. Oi, boa tarde, pessoal. Aqui é o Luiz Felipe, eu sou o Product Owner aqui do Financeiro Proteus. A gente dividiu em ondas, né, o projeto do Pix. Para essa primeira onda que entra em 16 de novembro, a gente vai ter o Proteus funcionando com tudo via KNAB, tá? Aí numa segunda onda que a gente também já está começando a desenvolver, mas aí a gente vai esperar um pouquinho ainda para divulgar o cronograma, mas já está em andamento, é o Pix via API, né, que aí não vai usar mais a estrutura de KNAB, né, vai ser a comunicação direta com os bancos. Isso vai ser para uma segunda onda após essa primeira agora de 16 do 11. 16 do 11 vai funcionar via KNAB, tá? Importante, a gente já está em testes dessa primeira onda via KNAB. Tem muito probleminha com relação aos bancos, os bancos estão mexendo em algumas configurações, então a gente ainda está tendo que fazer ajuste, por isso que ainda não tem nada liberado, e a gente está fazendo teste com clientes pilotos também. Então, a ideia é o quanto antes, agora aqui no comecinho de novembro, isso está liberado para vocês estarem aplicando. Vai sair um pacote lá da expedição acumulada, que acho que todo mundo já está acostumado, aquele pacote de expedição contínua. Vai sair um pacote lá e nós vamos informar no TDN, no TOTOS New, esse é o pacote que é o acumulado que contém todas as evoluções do Pix, né? Vai sair junto nesse pacote a atualização do dicionário também, para criar os campos e tudo mais. Então, esse é o cronograma, assim, apesar de não ter datas fixas, principalmente para a segunda onda, mas essa primeira onda agora, os primeiros 10 dias de novembro, a gente pretende estar liberando isso, se tudo correr dentro dos conformes dos nossos testes com os bancos. Legal, bacana, Luiz. Obrigado pela explicação, é fundamental. E assim, pessoal, é para vocês entenderem que assim, nós estamos trazendo isso de primeira mão para mostrar para vocês que sim, nós já estamos realizando inovações e implementações para contemplar isso, tá? Pedro, só mais uma coisinha para complementar. Imagina, pode falar, Luiz. Desculpa te interromper, só para concluir. E quando a gente liberar, vai ser liberação na 23, 25 e 27. Tá? Isso, boa. Outra pergunta que o pessoal faz bastante. Então, a gente já sabe, 17 né? Não, tá? Mesmo quem tenha o contratado, a garantia estendida, na 17, 12 e 17 não vai ser liberado. Só 23, 25 e 27. Boa, então, reforçando o que o Luiz acabou de falar. Estou usando Proteus, qual release para quais releases vai sair o Pix, Pedro e TOTOS? 23, 25, 27. Bacana, pessoal? Fiquem atentos, então.
É só para vocês entenderem como vai funcionar, só para vocês terem uma ideia. E fiquem tranquilos que a gente, como a gente sempre cumpre, nós vamos cumprir essas etapas de entrega. E a gente sempre está acompanhando os nossos clientes de perto, principalmente esses pilotos que o Luiz comentou, né? Que vieram da primeira apresentação que a gente realizou no começo do mês. E aos poucos a gente está realizando essa homologação. E reforçando o que eu falei para vocês, tá, pessoal? Muita coisa não depende da TOTUS Software House. Depende da instituição financeira, do banco. E aí o banco acaba que, né, acaba deixando um pouco mais vagaroso o processo. Mas tudo bem, o importante é a gente concluir o prazo e entregar tudo com qualidade para vocês. Tá legal? Acredito que grande parte... Desculpa, vocês querem falar alguma coisa? Sim, tem muitas perguntas recorrentes com relação ao material dessa apresentação. Gente, está disponível aqui na própria ferramenta, então você tem na barra lateral da sua ferramenta o GoToWebinar, que você está assistindo essa apresentação, tem lá uma opção chamada documentos. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver o arquivo, é só dar 2 cliques nele e ele vai fazer o download para que vocês possam ter acesso à apresentação que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então está disponível já para vocês fazerem o download. Boa, legal, César. Obrigado pelo complemento, obrigado todo mundo aí que está no background ajudando, muito obrigado. Então, reforçando, pessoal, esse conteúdo aqui eu falei no começo, mas é o que o César falou. Eu vou deixar a sala uns 5 minutinhos aberta quando a gente encerrar a nossa apresentação, para que vocês possam fazer o download dessa apresentação. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas ela já está disponível aqui na aba Documentos, tá bom? Bom, vamos falar de mais novidade ainda? Vamos falar de TOTUS TechFin, óbvio. Mas antes da gente falar de TOTUS TechFin em si, né, vamos entender o que é a TOTUS TechFin. Eu vou pôr um videozinho bem curto para a gente entender o que é a TechFin hoje na TOTUS. TOTUS tem fintech, mas não quer ser banco. TOTUS compra Supplier por 455,2 milhões. Somos uma TechFin. Provavelmente você ouviu ou leu alguma dessas notícias na imprensa recentemente. Mas afinal, o que significa sermos uma TechFin? Significa que a maior empresa de tecnologia do Brasil agora usa essa tecnologia para ampliar, simplificar e baratear o acesso dos nossos clientes a serviços financeiros. Tudo de maneira simples, rápida e com integração de dados, como você nunca viu. Nossos produtos simplificam o ciclo financeiro da sua empresa, permitindo comprar, pagar, vender e receber de maneira mais eficiente. Oferecemos crédito e soluções de pagamento, tudo com conciliação automática e em poucos cliques. É pura inovação transformando processos complexos e burocráticos em ações simples para que sua empresa tenha acesso a serviços financeiros na medida exata das suas necessidades. Tudo personalizado, baseado no perfil e nos indicadores da sua empresa em uma experiência totalmente digital. Que a TOTUS é tech, você já sabia, mas agora também somos Fin. Bem-vindo a TOTUS TechFin. www.totus.com/techfin. Legal, bacana. Bom, agora, pessoal, para a gente falar sobre a TOTUS TechFin e os produtos que nós temos que vão agregar mais ainda valor no dia a dia de vocês, eu vou chamar um grande parceiro meu, que é o Lucas, e ele vai continuar a fazer essa apresentação aqui da parte dele. Lucas, você está me ouvindo? Oi, Pedro, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Você me ouve bem, Pedro? Tranquilo, tranquilo. Eu vou passar para você a apresentação agora, tá bom, Lucas? Tá bom, obrigado. Oi, Pedro, apareceu, né? Tá tudo certo? Sim, já conseguimos ver sua tela, Lucas. Obrigado, boa apresentação. Maravilha, Pedro. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer aí falar com vocês, tá? Realmente a audiência aqui tá enorme, né? Assim como todos os eventos aí que o time do Proteus organiza, né? Eles nos cedem essa janela aqui, gentilmente, para que a gente possa trazer essas novidades aqui para vocês, né? Antes de mais nada, eu gosto de me apresentar, né? Meu nome é Lucas Sarcovas, eu estou na TechFin há um ano, né? Antes de chegar até aqui, eu fui gestor financeiro durante 7 anos,
né? Eu usava o RP da TOTVS, né? O Proteus. Então eu sei exatamente aí quais são realmente as dores aí do dia a dia, né? Das rotinas financeiras, né? Então, combinado tudo isso, eu vim para cá, né? Com a missão de construir alguns produtos para vocês, né? Que possam realmente ajudá-los nessa rotina aí de finanças, tá? E antes de mais nada também, né, assim como ex-gestor, né, e usuário, parabenizar aí o time de Proteus, né, essas grandes novidades, o Pix nem se fala, né, outras funcionalidades como o Knab Cloud, né, quanto que eu sofri já com o Knab, carta de cobrança, né, o quanto que isso é importante no dia a dia, né, para justamente deixar vocês cada vez mais dedicados ao negócio realmente, né, nem tanto em cima de burocracia. Então, parabéns para o time, temos aqui o Nágio, o Luiz, né, os POs aí do financeiro, e acho que é legal reconhecer e ver a evolução, né, agora estou aqui mais de perto, realmente é muito bacana. Tá? Falando de portfólio aqui dos produtos da Techfin, né, então nós já temos alguns produtos de prateleira, tá? Alguns voltados para pagamentos, outros para crédito, e alguns complementos, né, de produtos aí da linha Proteus. Um deles é o painel financeiro, que eu vou fazer uma demo aqui para vocês, tá? Então, em pagamentos, né, para quem é do varejo, sabe a importância de você ter um TEF, né? Então, nós comercializamos aqui no Techfin esse produto. O Edu Connect Pay, né, que é o pagamento recorrente, né, da mensalidade das instituições de ensino. Soluções de crédito, né, integradas ao RP. Eu vou entrar em particular no produto chamado Antecipa. Temos o crédito consignado também, uma parceria que nós temos com a BV e a Acreditas, né, consignado para os funcionários, né, os colaboradores da companhia de vocês, e o painel financeiro. Tá? Vamos falar do painel financeiro agora. O painel financeiro é uma nova forma, tá, de vocês realizarem a gestão de fluxo de caixa, né, de estar realmente acompanhando aí todos os indicadores, consolidando informações, tá? Então ele tem análise de fluxo de caixa, tanto analítica quanto sintética, projeção e realizado de receitas e despesas, simulação de cenários financeiros, isso eu vou deixar bem claro ali na hora da demo, é bem legal, você tem uma flexibilidade enorme para simular cenários aí do dia a dia, né? A gente sabe como que isso acaba impactando aí, né? Ajustes e visualizações de entrada das transações e indicadores de performance voltados para a tesouraria. Como principais benefícios, né, o painel financeiro, então uma vez, né, vocês realizando todo o onboarding, então ele será 100% integrado ao CRP, tudo que vocês realizarem no RP, né, de entradas e saídas, movimentação de banco, em tempo real, as informações sobem para a plataforma, gráficos relatórios, né, intuitivos e interativos, análise de riscos, antecipação de recebíveis, né? Então, não só o TOTVS agora oferece uma gestão, né, diferente, como também estendemos a mão e damos a solução para vocês. Isso é a Techfin, como vocês viram no vídeo, né? Então, a gente acaba conectando os nossos clientes essas soluções de crédito de uma forma totalmente integrada, né? Todos os lançamentos, as baixas, né? E o principal, o dinheiro na conta em poucas horas, né? E isso tudo sem que a gente tenha que ficar mandando arquivo para lá e para cá, e vocês vão ver mais para frente também. Realmente é um produto fantástico. É uma plataforma segura, né, cloud 100% SaaS. Tá? Vocês podem acessar de qualquer navegador. Como diz o Pedro, né, nada melhor do que mostrar o produto. Vou mostrar aqui a demo para vocês. Então, vocês aderindo ao painel financeiro, né, vocês receberão um usuário e senha, né? Não é o mesmo usuário e senha que vocês têm no Proteus, são novas identidades de acesso, tá? Por enquanto, são usuários ilimitados. Aqui, né, no acesso, então observem que eu acessei via web. Quando eu abro a plataforma, no primeiro momento ele me traz aqui como está o meu caixa na semana. Eu passando o cursor do mouse na barra azul aqui, né, barra de saldo, ele mostra a composição desse saldo. Nesse dia aqui, 6/4, por exemplo, eu tinha R$71,
essas linhas verdes são as minhas entradas e as linhas laranjas saídas, né? Então, fica uma informação ali realmente bem rápida, né? Aqui na consolidação, né, das informações, eu posso filtrar por grupo econômico ou por algum CNPJ específico, né, matriz ou filial, tá? Então, eu posso ver essas informações combinadas ou não. Filtros de conta contábil, tá? Posso enxergar todas ou não. Já dando spoiler para vocês, né? Até o final de novembro nós teremos a visão por natureza financeira. Então, aqui o cliente vai poder optar se ele quer ver ou por conta contábil ou por natureza financeira, tá? Centro de custo também, ou todos ou algum específico. E aqui o período. Aqui eu vou dar uma pausa, que é super importante dizer. A plataforma ela carrega 18 meses, né, de informações realizadas, né, do passado e até 12 meses de informações, né, de fluxo de caixa futuro, tá? Então um tempo suficiente aí para vocês poderem realizar a análise. Aqui nesse caso, agora eu filtrei, né, um mês cheio, né, um mês de abril, por exemplo. Observe que ele já me trouxe aqui, né, já mudou ali toda a posição de saldo, entradas e saídas, né, fica bem visual, né, a informação bem clara. Aqui no gráfico também todo o comportamento desse meu caixa aqui na linha do tempo. E todos esses botões aqui a gente consegue entrar numa visão mais analítica. Então eu cliquei ali em saldo inicial, eu consigo enxergar qual que é a composição desse meu saldo, né? Tem quais bancos e quais empresas estão distribuídas esse saldo de 32 mil reais. Então observem aqui, né? Imagina que eu não esteja lá com a minha conciliação, né, em dia, enfim, ou seja, estou querendo acessar a informação aqui logo cedo e eu puxei um extrato no banco e no caso não é 32.513, né, que eu tenho disponível, e sim 25 mil. Então eu consigo entrar aqui na plataforma, alterar esse valor, né, para que realmente fica mais fiel ali a minha informação, né, do dia, mais real. E a partir desse momento ele começa a entrar em modo de simulação, né? Eu posso ir salvando quantos modos forem necessários, né? Quantos cenários forem necessários. Depois eu posso voltar, excluir, ou posso criar aqui um cenário, né? Imagina que eu seja jornalista, eu crio um cenário aqui, né? Eu organizo aqui os lançamentos, peço o meu gestor entrar, puxar aqui um cenário específico, né? Nesse caso eu chamo de cenário webinar, ele pode entrar lá e tomar as decisões, né? De caixa. Cliquei ali em entradas, ele traz a composição de todas aqui as minhas entradas, lançamento a lançamento, título a título. Em saídas a mesma coisa. Tá? Lembra quando eu falei lá atrás, né, sobre incluir simulação? Então aqui é muito legal. Ao invés de eu realizar um provisionamento lá dentro do Proteus, enfim, a gente sabe que essa informação depois eu vou ter que tratar, isso vai ficar lá marcado. Então aqui te dá uma flexibilidade de você poder criar quantas simulações forem necessárias. E se caso, né, ali na frente vocês não quiserem mais utilizar, é somente apagar. É simples assim. Isso não vai comprometer o seu RP. As informações que a gente trata aqui não voltam para o RP. Tá? Então, aqui é estrada de mão única. Então, tudo que a gente faz aqui não volta e tudo que é feito no RP em tempo real atualizado. Né? Então, realmente é muito interessante. Então, aqui no caso, eu estou simulando a compra de uma máquina no dia 22/4, por exemplo. E vamos ver como isso vai se dar ali no meu caixa, né? Que estava tudo positivo ali, o meu horizonte ali do mês estava tranquilo. E aqui, né, rapidamente ele já mostrou, né, esse desencaixe, né? O meu saldo ficou negativo ali no dia 22 de abril. E aqui eu vou clicar, né, bem ali na bolinha, bem no dia, para entender o que aconteceu. Então, realmente está me mostrando que eu fiz ali uma simulação, né, de 85 reais e estourou meu caixa. Nesse caso, se fosse uma situação real, né, meu caixa tivesse de fato em déficit na data de hoje, aqui a TechFin, como eu falei, além de entregar a gestão, ela também entrega a solução. Então, nesse caso, eu já sou um cliente do TOTS Antecipa, tá? Então, eu consigo ter uma noção, né, de quanto que eu tenho de limite, quanto que eu já utilizei, quanto que eu ainda tenho disponível. E se eu clicar aqui em antecipar recebíveis, na mesma área logada, eu consigo tomar esse crédito, né?
eu clico em nova antecipação. Então, ali no meu caso, eu precisava de 26 mil, eu não tenho nota suficiente para isso, só tenho 9.500. Então, parte ali, pelo menos, né, dos meus fornecedores, dos meus compromissos, eu vou conseguir honrar. Aqui ele já me sugere, né, as notas que vão compor aquele valor, né, já me traz aqui o quanto que eu solicitei, qual que é o custo, né, de uma forma bem transparente, né, o quanto que eu vou receber líquido, por exemplo. E se eu clicasse aqui em solicitar antecipação, em poucas horas o dinheiro estaria na minha conta, tá? E aí eu conseguiria pelo menos cobrir parte aqui do meu furo de caixa, tá bom? Então essa visão, né, sintética aqui do fluxo, mas a gente sabe que os gestores gostam de acompanhar ali no previsto realizado, no analítico, e eu vou mostrar para vocês como é fácil vocês criarem as visões que mais atendem as particularidades aí de cada negócio, né? Então aqui eu vou criar uma visão com vocês, tá? De um fluxo de caixa analítico. Eu posso criar quantos grupos e subgrupos, né, forem necessários. Aqui no caso eu estou colocando que essa visão vai ser minha padrão, então toda vez que eu entrar na ferramenta, ela vai apresentar essa visão, né? Quero que mostre centros de custo, né? Então observem aqui, né, eu deixei clicado em entradas, né, estou criando meus dois grupos, né, de entradas, eu estou chamando de mercado terceiro e mercado próprio. Então o grupo que eu estou nomeando, e aí eu vou começar a amarrar as minhas contas contábeis também. Né? Então, observem como é simples, né? Ele já puxou no cadastro, né? Então, consultoria em vendas, eu amarrei no mercado próprio, mercadoria, estou amarrando no mercado terceiro. Imagina que fossem só meus grupos e as minhas contas de entrada, aqui já estava feito. Né? Simples assim, rápido como isso mesmo. Tá? Aqui em saídas, estou criando alguns grupos também, impostos, mão de obra direta. E como eu falei, né, vocês podem ter, então imagina que seja um grupo econômico, eu tenha empresas de diferentes atividades. Então, eu tenho uma indústria, tenho uma distribuição, tenho um varejo, eu posso criar uma visão para cada negócio. Tá? E aí, toda vez que eu for puxar uma a uma, eu mudo a visão, ajusto lá no filtro, e você consegue ter o fluxo de caixa aí separado de cada companhia ou consolidado. Né? Então, aqui vocês estão vendo, ó, como é simples, né? Então, aqui em compras eu já amarrei matéria-prima, outros materiais de consumo, isso já são as contas. Em impostos, vou amarrar IPI e ICMS, então, simplesmente eu vou clicando, né? Onde que eu quero deixar abaixo, né? Então, aqui é uma visão pequena, né? Até porque nós não temos muito tempo, mas eu já criei. Toda vez que eu abrisse a plataforma, ele já carregaria. Aqui mesmo vou mostrar para vocês que tudo que nós fizemos agora já está espelhado aqui no fluxo, tá? Então, se eu tivesse lançamento nessas contas, ele já traria para cá esse lançamento, eu já conseguiria ter essa análise de previsto realizado. Nesse caso aqui, estou tendo uma visão diária, né? Se eu puxasse lá em cima, né, no filtro, períodos maiores, ele traria aqui visões por mês, por exemplo, enfim, ou se fosse uma quebra menor, por quinzena ou por semana. Então, realmente é muito bacana, né? Então, só para fechar aqui, então, mostrando que a partir desse momento eu já estaria tendo essa visão de fluxo analítico, tá bom? Além do fluxo de caixa, né, sintético e analítico, nós temos aqui relatórios, né, de consulta rápida. Então, dado que eu já vou estar aqui na plataforma, né, eu preciso fazer alguma consulta ali, de um pagamento de algum cliente, fornecedor específico, ou, né, do meu dia, ou do mês, enfim, eu consigo ir puxando aqui. Então, dos mesmos filtros que eu tinha lá, né, aqui agregando o cliente e fornecedor, algum tipo de consulta rápida também, tá? Mas é uma função aqui de relatório. E indicadores de tesouraria. Aqui, por default, né, nós trazemos 8 indicadores, tá? 4 de pagar e 4 a receber. Né? Então, são meus prazos médios de pagamento e recebimento, a liquidez, né? Quanto que eu estou pagando ou recebendo em dia. Né? A gente sabe para quem
inclusive toma crédito, né? Sabe quanto que é a liquidez, né? As instituições olham aqui para nós, então é super importante você ter isso ali na mão, né? Então, de uma forma bem simples, né? Eu só vou puxando aqui os períodos, ele já vai compondo todas essas informações, carregando os indicadores. Então, a gente sabe que tem companhias aí grandes, né? A TOTVS está, enfim, diversos segmentos e portes. Sabe quanto que, né? O quão trabalhoso é para você montar esses indicadores, e aqui simplesmente você puxa, né, o período solicitado, né, de acordo com as empresas que você filtrou ali em cima, e ele traz realmente nessa velocidade para você todas essas informações, tá bom? Então, a navegação do produto foi essa, espero que tenham gostado, tá? Agora eu vou continuar aqui na apresentação e falar sobre os requisitos, né? Então, assim como o Pix, o painel financeiro está disponível, né, a partir da release 23. Então, para quem é de TI aqui, né, está olhando essas informações, realmente está olhando, sabe que é uma rotina, é algo bem fácil de ser feito, né? Para quem é financeiro como eu, olha assim, assusta, mas é algo que a gente consegue fazer no intervalo ali de almoço, ou até mesmo ali pós-expediente, algo bem simples mesmo, só uma atualização, isso não compromete, tá? O sistema, então, inclusive a gente já sobe em produção, a gente garante que não vai afetar nada aí nas rotinas aí do RP, tá bom? Nós já temos muitos clientes utilizando, vários aí na fila de onboard, né, para atualizando ainda dentro desse mês, ou mês que vem, então realmente o produto está tendo uma aceitação muito bacana, né? Então a gente sabe que essa questão aí do ambiente a gente garante, tá? Então, para quem ficou interessado, tá, no painel financeiro, simplesmente basta preencher esses dados aqui no formulário, então acessar aqui totos.com/techfin/painel financeiro ou via QR Code, tá? Preencher esses dados, vocês receberão uma ligação aqui do nosso time, né, de vendas em até 24 horas para confirmar algumas informações, elegibilidade. Depois desse momento, vocês recebem um e-mail já com as instruções de onboarding, tá? O que eu tenho para trazer aqui para vocês, tá? Uma oferta realmente muito bacana que a gente conseguiu, especificamente para o mês de outubro e para esse público aqui de Pix, né? Então, assim como a apresentação que nós tivemos no mês de outubro, né, tratando o mesmo tema, eu consegui realmente essa autorização, tá? Para quem preencher o formulário, tá? Ainda essa semana, tá? E implantar em até 30 dias, tá? Nós estamos oferecendo um trial de 12 meses. Tá bom? Vou repetir. Se preencher o formulário até o final dessa semana, tá? E implantar em até 30 dias, sendo que implantação, se tiver foco e priorizar aí no time, no máximo uma semana está feito, tá? Então, 30 dias realmente é um tempo suficiente. Então, estamos garantindo um trial de 12 meses, tá bom? Então, realmente aproveitem, pessoal, tá? O produto, essa é uma primeira versão, né? A gente já sabe que já tem de bastante coisa, eles já tem um roadmap aí com diversas novas funcionalidades, né? Que ao longo do tempo aí vão entrar. Então, dentro desse ano, vocês vão ver como tantas coisas vão aparecer. A gente tem certeza que vai ajudá-los aí nessa gestão de vocês de uma forma diferente, que vai ajudar, como eu falei lá atrás, né, deixar vocês focados aí em resolver questões do negócio de vocês e não ficar preso ali em algumas burocracias do dia a dia, tá bom? Estou falando aqui de mais produtos, né, da TOTVS TechFin. Vamos falar do Antecipa, né? Vocês viram lá na demo que eu consegui ali acessar o produto e realizar uma antecipação. Então, para quem já utiliza esse tipo de produto, né? Eu mesmo lá, como gestor, utilizava bastante, né? Tanto de bancos como de FDIC. E eu sei como é burocrático, né? Sempre aos 47 do segundo tempo, você não sabe se a operação vai sair, não vai sair, né? Dependendo da instituição, tem que ligar para o gerente, mandar contrato, né? E você precisando ali honrar o seu fornecedor, a sua folha, enfim, a gente sabe quanto isso é complicado. Então aqui é uma solução que ela já totalmente integrada, né, ao Proteus, ao painel financeiro. Então todas as notas que vocês emitirem, né, no Proteus, elas já sobem lá para o Antecipa, e a partir do momento elas ficam disponíveis, né? Então, porventura, quando vocês necessitarem de um crédito, ela já vai estar lá disponível, né? E você selecionando elas para operar, em até 2 horas o dinheiro está na sua conta.
tá? E todas as conciliações, né, todas as marcações do sistema, isso já é feito de forma automática, tá? A mudança de carteira, as baixas, né, contabilização, enfim, então isso já vem tudo feito, tá? Então por isso que ele é inovador, né? Realmente não há nenhuma ferramenta no mercado que já tenha essa integração. É ágil, né? Então em poucas horas você realiza toda essa operação a partir da manhã e até 2 horas aí o dinheiro está na sua conta. É super competitivo, né? Porque a supplier é o FDIC, então não tem a incidência de UF, tá? A gente sabe que grandes, né, em bancos há a cobrança dessa taxa, tá? Tudo bem que agora estamos no momento de que não está sendo cobrado, mas a gente sabe que vai voltar o quanto antes, né? E aqui não tem essa cobrança, o que deixa a operação muito mais barata, tá bom? E não tem TAC, não tem aquelas monte de taxa que vocês acabam pagando aí. E é super flexível, né? Então, se o cliente não honra o pagamento, em até 14 dias ainda a supplier ela não pede a recompra, né? Nós aqui como Techfin, nós não pedimos a recompra desse título, tá? Então, eu sei porque eu usava, de novo, é mais que o dobro aí do que os bancos normalmente utilizam, tá? No caso, o cliente não paga, o banco ele quer que você pague a operação. Aqui, no caso, não, ele te dá 14 dias, é muito mais do que esses bancos de massa. Então, vocês vão receber, né? Então, consulta o limite, disponível no sítio uma nova antecipação, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho 1 milhão de limite, eu já utilizei 700, né? Tenho pendente aprovação 80 mil, ainda posso operar 220. Aqui eu escolho, né? O sistema ele sugere, mas eu escolho quais notas que eu quero operar, tá? Não preciso subir nada aqui, de novo. Tudo que eu fizer no Proteus, ele já carrega aqui automaticamente. As notas já estão aqui disponíveis. Seleciono as melhores ali, com o melhor prazo médio, né? Por exemplo, ou de clientes que eu sei que tem uma liquidez boa. A partir desse momento, né? Já é criada aqui, se eu clicar na antecipação, já ser imputado aqui, né, uma solicitação, né, e aqui ele fica me mostrando o status, né, para que eu possa ficar acompanhando o que aprovou, o que não aprovou, enfim, em que momento esse dinheiro vai ser liberado na minha conta. Tá? Não preciso ficar ligando para ninguém, fazendo follow-up, nada, aqui é tudo na mesma tela. Então, para quem ficou interessado no TOTS Antecipa, tá, realmente é um fluxo bem simples. A TOTS encaminha um link de adesão, né, para que você envie os seus dados, contato social e balanço apenas. A TOTS enviará um e-mail informando se o cadastro foi aprovado, né, e nesse caso indicará o limite de crédito, né, então quanto que de fato a sua empresa vai ter, né, de total. Claro que isso depois vai sendo revisto, né, ao longo do tempo, mas aqui está sendo aprovado, né, historicamente aqui desde o começo desse produto, limites bem aderentes aí ao tamanho das companhias. Né, e qual que é a taxa também que foi aprovada e realmente está bem aderente ao mercado. Tá? A forma de contratação, né? Então, é enviado um contrato, você assina tudo via digital, né? E CNPJ, e após assinatura já será habilitado o TOTS Antecipa. O esforço, né, de implantação, né, do produto é o mesmo que vocês farão para o painel financeiro, tá? Então, se vocês já tiverem um painel financeiro e queiram agregar, né, a aplicação do Antecipa, não é necessário fazer mais nenhum tipo de atualização, tá? Então, quando tem aquilo que eu mostrei anteriormente, né, quais são, tem o PET, tem o DB7, enfim, ele já atende aos dois produtos, tá? Então, vocês já podem começar a usar os dois. Depois vocês recebem também um token de acesso, né? Claro que precisa ir validando aí todas as operações. Tem que ter um usuário master, que é a pessoa que vai assinar aí pela companhia, tá bom? Agora vamos mostrar aqui o que vem por aí, né? Que é sempre importante. Falando de Techfin, né? Então, o painel financeiro e o Antecipa, nós teremos insights de gestão, né? Através de inteligência artificial. Então, aqui a gente vai trazer, por exemplo, o que você esqueceu de lançar de despesas recorrentes, por exemplo, né? Poxa, é melhor você antecipar ou prorrogar um título, né?
qual que é a sua projeção de fluxo de caixa daqui 12 meses, sendo que nem tem, né? Você ainda nem lançou tudo isso no Proteus, a gente consegue fazer uma tendência disso. Então, são vários insights, né? São mais de 15 já mapeados, né? Inclusive, nós já validamos, fizemos um processo aqui de entrevista, né? Com os clientes. Alguns já estarão no ar ainda esse ano, tá? Então, realmente vai ajudá-los aí no dia a dia, tá? A solução de crédito consignado, né? Algo que já está no ar, tá bom? Então, poder ofertar aos seus colaboradores de uma forma 100% integrada, né? Então, a gente sabe o quanto que o consignado é importante para os colaboradores, mas o quanto também é burocrático para os colaboradores do departamento pessoal, né, das empresas. E aqui a solução, né, todas as soluções de TechFin, elas são resolvidas de ponta a ponta, tá? Então, nesse caso, não seria diferente, então isso já também está no ar, tá? De novo, temos uma parceria aqui com a BV e a Acreditas, tá bom? E a solução TOTOS mais prazo, né? Então, além de ofertar, né, o produto ali de crédito, de antecipar os recebíveis, as notas que eu tenho a receber, aqui nós damos uma outra opção, que é você postergar o seu contas a pagar, né? Então, ali no momento, você não tem as notas suficientes, ou, enfim, vocês não querem mexer nos seus recebíveis, mas você tem um fornecedor que precisa pagar amanhã, você não sabe como, né? Você consegue, a TOTOS, né, a TechFin, ela paga para você esse título, por exemplo, de um fornecedor que vai vencer amanhã, e você consegue mais prazo de 30 dias, por exemplo, né? Então, você consegue esticar ali seu fluxo de caixa ou antecipando os recebíveis ou prorrogando, né, o seu contas a pagar. Né? Então, realmente, isso tudo, né, ali coordenado pelo painel financeiro. Então, realmente é isso que é a TechFin, tá, pessoal? Reforçando, oferecendo a gestão de uma forma diferente, tá? E dando a mão realmente para essas soluções financeiras, tá bom? Então, para quem estiver interessado, né, acessar o site da TechFin. Em produtos, nós temos uma área lá de crédito, então, para quem se interessou aqui no Antecipa, no mais prazo, né, são produtos já estão funcionando, o crédito consignado também, isso tudo já está disponível para vocês também, tá bom? É isso aí, Pedro. Novamente, obrigado aí pela oportunidade de poder apresentar aqui para esse fórum aí enorme. Obrigado mesmo. Imagina, Lucas, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí. Bom, tem algumas perguntas que são mais recorrentes aqui, tá? Em relação ao painel, e aí só para a gente matar aqui juntos, matar a dúvida do pessoal, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. A primeira delas, as pessoas perguntam se esse painel ele é integrado no Proteus e como ele funciona essa questão da integração. Tá, na verdade, sim, ele é integrado ao Proteus, né? O Proteus, ele traz informações, né, de bancos, a pagar e a receber para a nossa nuvem. Então, quando vocês fizerem a adesão do produto, vocês receberão, né, esses acessos, como eu te falei, e terão essas chaves, né, linkando o Proteus, né, ao nosso cloud, né, que é a nossa solução aí, a Carol, né, que realmente é uma tecnologia bem avançada aqui da TOTOS, e a plataforma ela consome as informações da Carol, tá? Dessa nuvem. Então, tudo que é feito no RP, né, é extraído para a nuvem e a plataforma consome dessa nuvem, praticamente em tempo real mesmo, tá bom, Pedro? Então, 100% fiel às informações aí das movimentações que são realizadas no RP. Legal, legal. Outro ponto que o pessoal pergunta bastante, Lucas, é sobre quais releases estão disponíveis o painel, né? Só reforçando, até complementando o que o Lucas já vai responder, mas é para reforçar o que todo mundo perguntou. Esse documento que a gente está utilizando, pessoal, como norte na apresentação, ele está disponível na aba documentos aqui para que vocês façam o download. Lá tem os pré-requisitos de acordo com cada release ativa do Proteus, o que é necessário para que vocês se inscrevam no cadastro da TechFin e comecem a utilizar o painel. Bacana? Outra pergunta que o pessoal faz bastante, Lucas, qual é o valor, e se você pode falar o valor agora, e só reforçar a questão da promoção que você falou aí, que é uma promoção tão incrível, por favor, se você puder repetir. É bom reforçar, né?
Então, para quem preencher o formulário lá no site, tá? Até o final dessa semana, tá? Até o final do mês, mas enfim, vai acabar essa semana, nós daremos um trial de 12 meses. Então, 12 meses sem cobrança, tá? Após esse período, né? Para quem não for, para quem não tiver associado ali a algum outro produto da Techfin, tá? Então, um exemplo, tá? Se eu sou um cliente do Antecipa, tá? E uso o produto de forma recorrente, o painel financeiro nunca será cobrado. Então, essa informação é muito importante também para passar para todos aqui. Ah, Lucas, mas eu não achei legal o Antecipa, mas eu não preciso, né? A minha companhia, eu não tomo crédito, enfim, tudo bem. Né? Então, você terá o painel financeiro por 12 meses e após, né, esse período, será cobrado uma mensalidade de R$ 499. Tá? E não será cobrada essa mensalidade antes de um ok de vocês daqui 12 meses. Tá? Não vai ser nada automático, tá? Não tem nada, não tem nenhuma letrinha miúda, não. Tá? Então, após 12 meses aqui, né? Então, novembro de 2021, estaremos em contato com vocês de novo, perguntar se está tudo bem, estão usando o produto, né? Se querem continuar ou não, né? Se a resposta for sim, é esse valor. Tá bom, Pedro? Não tem nada. Quer dizer, muitos perguntam também, tá? Se vai ser algo. Já vai chegar nota, já vai chegar boleto que o ouro, não. Né? Tudo é combinado com vocês, tá bom? De forma bem transparente. Boa, boa. Legal, Lucas, bacana. Então, somarizando aí, é uma ferramenta de bastante inovação, bem legal para todos nós, né? Muito importante, aliás. O pessoal pergunta muito sobre essa questão da utilização do painel, né? Se o painel ele é integrado no Proteus, como ele funciona. Só reforçando o que o Lucas falou, tá, pessoal? Ele é um painel que ele é 100% SaaS, ou seja, você acessa ele de qualquer lugar, só você utilizar o navegador Google Chrome. Ele é integrado nativamente no TOTOS Backoffice linha Proteus, extrai as informações do Proteus, né? E aí você tem todo o conjunto de ganho e de valores que o Lucas demonstrou quando ele mostrou o painel aí, tá legal? Só para reforçar, Lucas, o site para o pessoal se inscrever é o www.totos.com.br/techfin, né? Isso. Que também está nesse documento que vocês podem fazer o download, tá, pessoal? Tá todos esses links que a gente falou, tá tudo aqui. Então vocês façam o download desse documento aqui e aí vai estar tudo lá. Ah, me interessei pelo painel. Ah, me interessei pelo painel e pelo Antecipa. Quero saber mais das novidades. Quero saber sobre uma funcionalidade específica que o Pedro falou. Ou então quero saber sobre o Pix, alguma informação específica que ele comentou. Pessoal, baixem a documentação. O Lucas até colocou no slide, obrigado, Lucas. Baixem a documentação, tá tudo lá, tá bom? Agora a gente tem mais uns minutinhos aqui ainda. Nós vamos deixar aberto aqui para responder algumas perguntas que estão faltando. Eu vou abrir, óbvio, para a equipe toda. Se vocês quiserem complementar alguma pergunta que foi recorrente em relação a toda a apresentação, se vocês acham que é bom a gente reforçar. E, novamente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença do Lucas, um grande parceiro que ajudou a gente, e principalmente de toda a equipe que ajudou nas perguntas aí e na equipe do background aí, tá bom? Pessoal, vocês têm algum comentário, alguma pergunta recorrente que vocês acham que vale a pena a gente fazer? Acredito que não, Pedro. Só agradecer a participação de todos. Estamos à disposição. Legal, bacana. Muito obrigado pela ajuda, Camila, Nagi, Luiz. Muito obrigado pelo apoio, tá? Bom, só reforçando, pessoal, tudo que nós falamos aqui está disponível no documento que fica aqui na aba Documentos da ferramenta GoToWebinar, tá bom? Se não me engano, ela fica, acho que abaixo da área de perguntas. Então, entrem lá, acessem aqui a parte de documentos, né, no acesso individual de cada um de vocês. Vai ter lá o PDF, podem baixar todo esse conteúdo, está disponível para que vocês acessem qual for a documentação necessária. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço novamente pelo sucesso do evento. Fiquem bem, se cuidem. E um grande abraço para todos. Muito obrigado pela equipe que ajudou a gente aqui. Pessoal, eu não vou encerrar agora a sala, tá? A gente vai cortar a imagem, mas a sala vai ficar aberta, eu vou deixar aberta mais 10 minutos, para que quem quiser baixar a documentação possa baixar agora. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Boa semana.